E podemos começar, então, né? Lá. Então tá. Gente, boa noite, bem-vindos à quinta conversa dessa nossa série de conversas em parceria com o WGSN sobre o futuro de diversas áreas, o futuro de forma geral. Aí, cada quinta-feira à noite, a gente está trazendo um especialista para falar sobre um assunto específico, e hoje é com muito prazer que a gente recebe a Carol Sandler, que já é de casa aí do Push, né, Carol? A Carol é jornalista e especializada em educação financeira para mulheres, correto, Carol? É isso, Manu. Obrigada pelo convite. Já sou de casa, sim. Sou Já é de colaboradora casa. Push. E o meu co-host aí de todas as quintas, Luiz Arruda, Régia da WGSN Brasil. Então, vou deixar cada um deles se apresentar aí em um minutinho. O Luiz se apresentar mais uma vez para quem ainda não conhece, e quem já conhece, nunca é demais ouvir falar do WGSN, maravilhosos. Então, vou deixar fazer o inverso aí. O Luiz se apresenta primeiro, e aí depois Carol se apresenta e a gente dá sequência à nossa conversa. Cada dia mais rápido. A WGCI é empresa líder em pesquisa de comportamento, consumo, varejo de produto. Fazemos isso há algumas décadas. A gente tem duas frentes de negócio, né? Tanto a nossa plataforma, o nosso site, que é como a maioria das pessoas nos conhece, né? Então, os nossos clientes têm um processo de assinatura e aí eles têm acesso a diversos reportes sobre comportamento de todas as variáveis possíveis, todas as indústrias possíveis. E a gente tem também a WGSN Mindset, que é a área que eu toco aqui para a América Latina, que é a nossa área de consultoria. Então, para qualquer desafio de marca, mercado, consumidor, ou produto ou inovação, a gente traz aí uma metodologia específica, sempre com nossa expertise em pesquisa de tendência. Oi. Arrasou. E eu sou Carol Sandler, eu sou criadora do Finanças Femininas. Eu montei o site inicialmente em 2012 e eu estou aí há 8 anos conversando com mulheres sobre dinheiro. E a proposta é levar a educação financeira para mulheres. O que começou como um site, hoje tem um canal no YouTube super forte, eu tenho 3 livros publicados sobre o assunto, sou colunista do Push, sou colunista da revista Cláudia, sou colunista também da Rádio Bandeirantes, e é um trabalho realmente de empoderamento econômico da mulher através da educação financeira. Em 2012, eu lembrei que o Estilo Look nasceu em 2012 também, tem vários negócios, acho que foi um ano que deu sorte aí para começar muita coisa. Carol, puxando já o gancho sobre educação financeira, que acho que foi muito legal esse toque ser justamente depois do toque com a Maria Schulte na semana passada, que a gente falou muito sobre o futuro da educação, e a gente estava aqui já também falando nos bastidores sobre essa educação financeira ou não educação financeira que a gente vê muito no Brasil, né? E acho que depois a gente pode trazer alguns dados de outros países, alguns comparativos. Mas se falando de educação financeira, o que tu acha, Carol, pensando, lógico, que a gente está num momento extremamente delicado de uma pandemia global, com o comportamento de consumo mudando completamente, o que tu acha que assim, primeira coisa que te vem em mente de que vai ter uma grande mudança a nível de educação financeira daqui para frente? Olha, é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a educação financeira do brasileiro, ela sempre foi muito ruim. No ranking da OCDE de 30 países, o Brasil ficava na 27ª posição. Então, é algo que é difícil para a gente, mas tem raízes históricas, tá? É legal a gente parar para olhar esse todo, porque em 94, com o Plano Real, controle da inflação, é que pôde começar o trabalho de educação financeira no Brasil. Antes de ter controle da inflação, não dava para se falar em educação financeira. Então, é algo, em primeiro lugar, recente aqui no Brasil. Depois, a gente tem uma história recente, econômica, que impactou profundamente o comportamento do brasileiro com dinheiro. Em primeiro lugar, a gente teve esse histórico de hiperinflação, o que fez com que o brasileiro ficasse muito apegado na coisa, por exemplo, da compra do mês, de comprar rápido, de fazer boas escolhas, porque a compra era a forma de você realizar os seus desejos, os seus sonhos. Porque também, logo depois, teve o confisco da poupança, o congelamento das contas. E aí, então, o brasileiro também ficou com essa sensação de que guardar dinheiro era algo arriscado, que alguém podia mexer naquele dinheiro, que você deixava o dinheiro parado ali. Então, a gente inverteu os conceitos. Tem um estudo do Itaú que é muito forte, que mostra como o brasileiro inverteu os conceitos mesmo.
O conceito de guardar dinheiro está associado a deixar o dinheiro parado, a correr riscos e adiar sonhos. E o conceito de gastar tá realizar sonhos, fazer boas escolhas, ter acesso. Então, a gente trocou completamente as bolas. E eu acho que um evento como essa pandemia global impacta muito. E eu acho que isso vai trazer uma série de novos traumas e de novas culturas com relação ao dinheiro. É uma experiência prolongada e que está impactando as pessoas de formas que a gente nunca poderia ter imaginado. Mesmo a geração dos nossos pais não passou por uma crise como essa. Então, muda muito o comportamento. E a primeira coisa é a questão do consumo e da poupança, porque a gente não tem a cultura de guardar dinheiro no Brasil. A gente sempre teve o INSS garantindo a aposentadoria do brasileiro e estava tudo certo, ninguém precisava se preocupar com isso. E agora não. Quem não tinha uma reserva de emergência aprendeu ali na marra a diferença que faz você ter um dinheiro guardado e não ter que se endividar para pagar as contas numa pandemia. É claro que a gente não acha que vai ficar tendo pandemia depois de pandemia, mas a verdade é, a economia é cíclica, o mercado financeiro é cíclico, tem sempre novas altas e novas quedas, e você precisa estar preparado, porque a vida é feita de imprevistos. Então, eu acho que essa pandemia está tirando tanta coisa de tanta gente, tantas vidas, é uma tragédia global, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil, mas eu acho que tem um lado de aprendizado muito importante e que a gente tem que aproveitar a oportunidade de aprender agora, porque a gente tem que também olhar o que cada crise traz como oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, da diferença que é você ter um dinheiro guardado e de você começar a olhar para o seu dinheiro de uma forma diferente. Sabe, essa história que dinheiro não aceita desaforo e que você tem que sim ter um dinheiro guardado e você tem que sim acompanhar o assunto e ler, assistir os canais do YouTube e tudo, para você entender sobre aquilo. O dinheiro não pode ser um tabu, porque a conta literalmente chega todo mês. É verdade. E, nossa, na sua fala tem tantas coisas legais para a gente discutir, Carol. Eu acho que tem essa questão realmente de um passado que já agora é um pouco mais distante, mas que moldou o modus operandi financeiro, se eu puder colocar assim, do brasileiro, né? Essas pessoas que viveram isso, quem viveu sabe, né? O que era uma compra do mês, o que era uma inflação galopante, né? E essas pessoas, além de terem vivido essa história e quase traumatizadas por esse processo, foram responsáveis por educar toda uma nova geração, né, que ainda carrega muito desses conceitos, sem nem entender. Eu acho muito legal quando você explica, sem nem entender necessariamente qual é um pouco da origem dessa história. E acrescento aí o seu ponto, algo que é da história mais recente, né, que é a maneira como o brasileiro, que só reiterou a maneira como o brasileiro lida com o consumo, né, e não com consumo exacerbado e não com a poupança. Se a gente olha para o começo dessa década que passou especificamente, a gente falava tanto do surgimento de uma nova classe média e possibilidades de crédito e tudo mais. Isso sofre. E uma coisa cultural, que era a inclusão pelo consumo, né? A gente se significava na nossa sociedade através do consumo. Então, era essas pessoas que estavam chegando e com essas possibilidades de crédito, o que faziam também era gastar. E aquilo era uma parte da identidade daquele grupo. Muito, que, na verdade, eu acho que só reitera um pouco esse ponto, né? A gente nunca teve, talvez, uma possibilidade, um plano, né? Para que essa educação financeira conseguisse acontecer de uma forma menos traumática, né? Menos na marra do que a gente está vivendo. Olhando para essa última década também, a gente estava falando disso no backstage, digamos assim, né? Que a gente viveu, a gente está falando dessa geração que foi criada talvez pelos pais da geração X, que viveram essa turbulência absoluta do final dos anos 80, do começo dos anos 90, que casa muito também com a nossa democracia jovem, era muita coisa ali se iniciando, né, no Brasil especificamente, criaram essa geração, que é uma geração que não foi educada para as finanças, uma geração que foi filha de um momento muito otimista, né, no Brasil, e que agora, aos seus 30 anos, como você colocou lá para a gente também, aos seus 40 anos, está tendo que aprender de novo ali na força o que é educação financeira. Eu acho que essa questão da educação financeira versus gerações é um ponto muito legal da gente discutir. O que você acha, Manu? Nossa, demais. Vocês falaram 1000 coisas aqui que eu já quero fazer 1000 comentários, mas eu acho que isso de geração, que a gente também estava falando muito aqui nos bastidores, e quando a Carol falou de educação hoje no YouTube, em mídias sociais, que hoje a gente tem várias formas de aprender, e a gente falou muito isso na semana passada, né, Luiz, que não é só mais aquela educação formal. Eu queria te perguntar, Carol, o que tu vê
sobre isso que o Luiz falou, dessa educação, a diferença entre gerações. A gente estava falando aqui também de ter uma filha de 6 anos e que ela já pesquisa absolutamente tudo. Hoje, no Finanças Femininas, por exemplo, as dúvidas que tu vê que chega e as palestras que tu dá, as pessoas que tu conversa, qual a diferença entre as dúvidas de quem está ingressando no mercado de trabalho e, de repente, de uma mulher mais madura? Porque do que a gente observa, pelo menos, são completamente distintos, até a forma que gasta. Depois a gente vai entrar, obviamente, em economia compartilhada. Tem uma diferença muito grande no estilo de vida dessas gerações, né? Então, isso não tem como não passar pela área financeira, né? Com certeza, tem um lado que eu vejo ali, empírico, tá? A minha experiência, mas de todas as mulheres que eu converso, as jovens vêm com curiosidade, com sede de aprender, essa mulherada que está chegando ali aos 20 e poucos anos, começando a trabalhar, começando a se preocupar de fato com o assunto, mas vem com curiosidade, vem sem filtro, vem sem medo. A mulher, já de 40 anos, já vem com uma culpa, com uma vergonha sobre o assunto, de que eu nunca lidei com isso, então eu tô condenada e eu sou péssima. Então, sabe, eu acho que a gente tem tanto a aprender com essa geração mais jovem, de que, gente, a hora para começar a aprender é a hora que bateu a curiosidade. Então, eu vejo minha filha, a gente estava agora falando, né, no backstage, sobre as perguntas que ela faz e como não tem limite a curiosidade dela, e ela vai mergulhar ali naquele universo do Google, fazendo pesquisas e querendo entender as respostas para as dúvidas dela, que vão ficando cada vez mais interessantes. E eu acho que isso é algo que a gente tem que aprender como um todo, de não tem pergunta errada. Eu cansei de estar, por exemplo, fazendo uma palestra e alguém levanta a mão e fala assim, eu vou fazer uma pergunta meio boba, mas, gente, não existe pergunta boba. Não existe. A gente tem uma carga de tabu com dinheiro, porque tem todo um lado cultural, né, do Brasil, que dinheiro é algo sujo, que dinheiro não se fala à mesa, e que quem fez muito dinheiro ou deu sorte ou fez alguma coisa de errado. Então, a gente tem uma cultura muito carregada com dinheiro e aí isso vira um tabu. E como é que você vai lidar bem com um negócio se você não tem naturalidade para falar sobre o assunto? Então, essa coisa do YouTube, das mídias sociais, e de você conseguir levar informação para vários públicos de uma forma também segmentada, sabe? O trabalho que eu faço no Finanças Femininas é entender que falar de dinheiro para homens e para mulheres é completamente diferente. O contexto é diferente, as dúvidas são diferentes. Então, tinha que ser algo separado e segmentado. Então, foi essa aposta. E assim como o nosso canal tem tantos outros, fazendo de tantas abordagens diferentes, sabe? Agora você tem a emergência dos influencers negros, falando de educação financeira, de periferia. Então, é uma explosão de conteúdo. E isso é maravilhoso, porque eu acho que isso vai trazendo naturalidade para a gente falar sobre o tema. Porque realmente quem vem de uma geração mais antiga tem uma carga de dinheiro do assunto que as gerações mais novas não têm. Também pelo fato de que nunca passaram numa crise real como essa que a gente está passando. Quando, na última vez que eu estava, logo antes de começar a pandemia, eu estava numa reunião e aí, de repente, a gente começou a falar sobre 11 de setembro. E aí, onde você estava no 11 de setembro e tal? E metade da sala falou assim, eu estava no maternal. Eu não lembro. E aí, isso marca. É muito forte a experiência de você ter vivido o 11 de setembro, ter visto aquilo no jornal, entendido o impacto daquilo e a preocupação que vinha com o mundo. O que a gente está vivendo agora é algo que a gente ainda está começando a entender o impacto na sociedade, o legado que fica disso, o luto coletivo, é um negócio muito forte. E uma crise traz uma série de aprendizados. Então, vai vir muita coisa, também para a geração mais nova, de pegar e entender que a realidade não foram esses quase 20 anos aí sem... Teve tudo bem, a crise de 2008 e tal, mas fazia 2 décadas que o mundo não vivia uma questão como essa, só que agora é realmente um impacto verdadeiramente global. Carol, eu não sei como a gente não tinha conversado antes. Eu tô assim,
maravilhado com a tua fala, porque ela é tão urgente, ela é tão importante. Eu acho que tem vários pontos para a gente puxar. Acho que primeiro uma coisa que você tinha até falado na sua resposta anterior, esse lugar da gente entender de fato as regras do jogo do modo de produção capitalista. Ele precisa desses picos e vales. Se não for uma pandemia, vai ser em 2008 por outra coisa, ou vai ser a explosão da bolha da internet. Vai ter sempre algum momento, ele precisa disso para se reinventar. É uma questão estrutural, estruturante, se eu puder colocar assim, né? Acho que esse é o primeiro ponto legal da gente discutir. Depois da pandemia vai ter mais crise. E a gente vai entender quais são as gerações que pegam esses rebotes, né? E quais são as gerações que vivem aquilo de fato. E aí, especificamente, eu queria colocar esse ponto que eu sempre falo, Manu já deve estar cansada de me ouvir, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes na WGSN. Uma geração é filha do seu tempo. Ela é filha do contexto político, econômico, cultural, tecnológico, social, né, no qual ela se cria, no qual ela se entende como indivíduo. É óbvio que uma geração é uma generalização, mas dá para a gente entender esses contornos. E é muito interessante quando a gente fala de picos e vales, mais gerações que são filhas do zeitgeist, do espírito do tempo, do seu tempo, é entender que existe uma correlação nas que a gente conhece, né? Por exemplo, se a gente falar da geração X, que é a geração aí entre 50, 40 e poucos, 50, 60, 40, por aí, né? Se a gente falar da geração Y, os millennials, que está entre seus 25 e 40, se a gente falar da geração Z, que está entre os seus 10 e 25, elas são gerações filhas de picos e vales. A geração X, especificamente, e a geração Z são gerações de crise, né? A geração Z viveu a crise de 2008 na mais tenra idade já, né? E os mais velhos já estavam começando a se colocar como é que eu ia fazer. É uma geração que tem mais recursos. Gerações filhas de crise, gerações filhas de vales, normalmente são gerações que têm um pouco mais de recursos. Óbvio que tem outras questões. A maneira como a geração X, por exemplo, lidou com a crise no mundo ou no Brasil, né? Esses caras são os caras pintados de 92, por exemplo, né? Só para dar um pouco um norte dessa história. Esses caras ficaram extremamente céticos. Teve dois caminhos, extremamente céticos, né, em relação a tudo, que é exatamente o que você falou, esses caras que não poupam, porque eu tô morrendo de medo, né? Vai que congela tudo de novo. Eu vivi aquilo, eu sei, entendeu? E isso fica com a gente, fica com o nosso kit de valores. Ou viraram os IUPs, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90, que eram aqueles caras que também consumiam pra caramba e consumo era identidade para aqueles caras também, né? Nenhuma dessas opções poupava, né? Especificamente. Os millennials, que eram um fruto de um pico, né? Um fruto de uma alta do modo de produção capitalista, foram 20 anos, como você colocou, aqui no Brasil sem uma crise. Enfim, depois veio muita coisa, né? Mas 20 anos aí sem uma crise, não sabia necessariamente lidar com dinheiro, né? Não tinha a gente falava muito de eram outras preocupações. Era sobre o ser e não sobre o ter, né? Mas ainda assim se gastava, mesmo que fosse com experiências, com viagens, com o que quer que seja, se gastava e muito, e se podia gastar. Agora, a geração Z, que chegou agora, né, que está entrando no mercado de trabalho, são essas pessoas que te perguntam aos 20 anos o que eu faço com o meu primeiro dinheiro de estágio. Você falou isso, essas palavras não são minhas, tá? Essas palavras são de Carol Sandor, maravilhosa. Mas isso para mim é muito sensível e é um raio-x geracional. Uma mulher de 40 anos que fala para você, eu nunca juntei dinheiro na minha vida, e uma mulher de 20 que te fala, o que eu faço com o meu primeiro salário, isso indica muito duas gerações diferentes. Uma geração fruto de crise, a geração Z, e uma geração que foi ali surfando numa onda otimista. Faz sentido isso? Faz muito sentido, é engraçado, porque eu vivo isso no meu casamento. Meu marido é 8 anos mais velho do que eu, mas é outra geração. Ele está muito mais próximo, em termos, às vezes, de geração dos meus pais do que a minha. Ele é muito mais cínico e mais cético do que eu, que sou um poço de... Eu brinco que eu sou um labrador, assim, destrambelhado, esse meu animal espiritual. Eu sou otimista, o copo tá sempre cheio, tá tudo certo, vamos que vamos. Mas, ao mesmo tempo, meu pai trabalha no mercado financeiro, foi com ele que eu aprendi a lidar com dinheiro. E dinheiro sempre foi um assunto em casa e ele sempre trazia das crises que ele estava vivendo. Todas as crises. Então, eu passei em casa todas as crises do mercado financeiro. Eu lembro, por exemplo, a crise de 97, dos tigres asiáticos, que foi a época que meu irmãozinho, temporão, nasceu, e aí ia ter uma festa que não teve. Então, todas as crises financeiras que o país e o mundo iam vivendo eram assunto em casa. Então, eu já vinha acostumada com essa coisa de tem crise, vai ter sempre uma crise, sempre vai ter uma, e a gente vai estar o tempo inteiro preocupado. Quando era criança, era como é que meu pai está lidando com isso, como é que ele vai chegar em casa. Eu tenho irmãos bem temporões que já têm um outro chip e sempre checam a bolsa
antes do meu pai chegar em casa, para ver como é que vai ser o humor dele, sabe? Se o mercado foi bom, se o mercado foi ruim. E foi nesse ambiente que eu cresci. Então, tem uma outra bagagem com relação à crise. Mas eu vi muito no início dessa crise um pânico de pessoas mais jovens que estavam, de fato, vivendo a sua primeira crise e de muitas pessoas que estavam, muitos novos investidores que estavam vivendo a primeira crise do mercado financeiro das suas vidas. Então, eu vi muita gente que tinha, por exemplo, a reserva inteirinha na bolsa, porque a bolsa estava bombando, e aí perderam 50% do que tinham juntado, porque a bolsa levou esse tombo homérico e não souberam lidar com aquilo. Então, tem um lado também que tem muita moda no mercado financeiro, acho que é um assunto legal para a gente falar das tendências e das modas, mas isso é perigoso, porque quem não tem bagagem vai entrar e vai comprar aquilo sem muita reflexão. Então, você ter a educação financeira como bagagem é uma ferramenta para a gente lidar melhor com as nossas decisões. Ponto, com dinheiro. Ponto. Mas o legal da educação financeira é que ela está muito ligada a valores. Na verdade, educação financeira não é matemática, é comportamento. É como é que você lida com seus desejos, se você sabe esperar, se você sabe ter paciência, se você tem uma visão de longo prazo, é para hoje, amanhã depois eu dou um jeito. E isso também tem um lado de geração que é uma questão complicada, porque as gerações mais novas têm um lado muito imediatista, né? É tudo para hoje. Eu lembro de ficar sentada quando era criança ouvindo rádio, esperando tocar minhas músicas favoritas para gravar uma fita cassete. Maravilhosa, várias mixtapes da minha infância. Eu ficava esperando. Hoje a minha filha fala: mãe, eu quero ouvir tal música. E ela sabe que para ela aquilo está automaticamente disponível lá no Spotify. O filme que você quer ver, a música que você quer assistir, a informação que você precisa. Você pede, entrega, o aplicativo entrega em 40 minutos na sua casa. Não existe uma noção de espera, de que as coisas levam tempo. A gente é de uma geração de não esqueça da minha Calói. Agora, não existe isso. Não esqueça da minha Calói era uma propaganda que mostrava o quanto você tinha que esperar uma data específica para ganhar aquele presente, que ia chegar o Natal, ia chegar o aniversário, o Dia das Crianças, e olha, você recortava na revista, né, um bilhetinho, não esqueça da minha Calói, para deixar no armário da mãe, no banheiro, tipo, não esqueça, é esse presente que eu quero ganhar. Não existe isso hoje. Hoje parcela no cartão, mãe, tá aqui, pede no aplicativo. Então, tem uma coisa do imediatismo das novas gerações que acho que é legal também elas aprenderem com as mais antigas, de que não é assim que funciona. Não, perfeito, perfeito. E Carol falou um ponto que até tiveram muitas dúvidas quando a gente anunciou esse webinar. As pessoas falaram: mas vocês vão falar quais os melhores tipos de investimento? Eu falei: não, gente, a gente vai falar sobre educação financeira no sentido de comportamento, não no sentido de entre na bolsa, não entre, então invista em renda fixa. Então, e eu acho que isso é crucial das pessoas começarem a aprender a guardar o dinheiro e não tratar esse dinheiro como sobra, que é uma coisa que sempre fala também. Eu acho que o comportamento dos brasileiros e das pessoas, de forma geral, assim, acho que dos brasileiros, a gente falou também da educação financeira no Brasil especificamente, se sobrar, então eu vou guardar. E se sobrar, a pessoa vai pensar: então sobrou tão pouco, então eu vou gastar nisso, né? Então, queria ouvir de vocês a diferença também geracional, já que a gente falou também de tanto de geração, dessa geração que vem hoje, da nossa geração, da geração dos nossos pais, como que as pessoas lidavam e lidam com a economia, com as suas economias hoje, né? Da diferença de tratar esse dinheiro como sobra ou como realmente eu vou me propor a guardar X% do meu salário, aconteça o que acontecer, porque eu preciso ter uma reserva no futuro. Porque eu acho que também vem uma mudança de comportamento pensando em mercado mesmo, que as pessoas não são mais aquela pessoa que eu estou há 30 anos na mesma empresa, então eu vou ter a minha aposentadoria, eu vou ter meu FGTS. Está tudo mudando nesse sentido também, né? Queria ouvir um pouquinho de você sobre esse assunto. Olha, é difícil falar em termos de geração, de poupar, na relação do poupar, porque a verdade é que no Brasil o volume de poupadores é muito baixo. É muito baixo. Tem um estudo da Ambima do ano passado que apenas 8% da população brasileira tem algum tipo de investimento, contando aí também caderneta de poupança, tá? Então é trágico, porque a gente não tem essa cultura de poupar, de guardar, de investir. A questão teve agora
A gente teve uma bolsa que bateu 120 mil pontos agora no começo do ano, veio uma euforia, o Brasil passou por um período de crescimento, teve uma recessão, mas a transformação do Brasil de 20 anos para cá é muito grande. Então, teve muita gente que entrou, e aí teve todo tipo de moda, teve o Bitcoin, teve isso, teve aquilo, e esse é um lado que sempre atrai, é uma coisa, acho que meio de ser humano, sabe? De eu quero ganhar. As pessoas entram na educação financeira mais na preocupação de quanto eu vou ganhar naquele investimento. Então, eu comecei a ver, assim, perguntas complicadas. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, era interessante. Por exemplo, na manicure, a manicure me falava que tinha visto o blog e queria saber se valia a pena ela comprar dólar para pedir para a vizinha trazer uma coisa para ela de viagem. Era essa a conversa em 2012. A conversa em 2020, 2019 era o meu marido quer investir em Bitcoin e eu queria saber a sua opinião sobre o assunto. Sabe? Porque a gente ficou ouvindo as histórias de quem ganhou quanto, tanto na valorização e tal, e todo mundo quer entrar nessa onda. A coisa do dinheiro rápido, de grandes valorizações, é algo que chama muito a atenção. A gente quer sempre meio que cortar caminho e achar um jeito mais fácil de ganhar as coisas. Então, isso é um lado que sempre atrai na educação financeira. Então, você tem os hábitos das mentes milionárias, o YouTube, os 10 passos para virar um milionário, como fazer para juntar 1 milhão. Eu recebo muito, mas quando é que você vai fazer um vídeo de como você faz para juntar R$1 milhão? Um dia eu fiz o vídeo, mas não era o que as pessoas queriam. Eu fui falando assim, você tem que investir na sua educação, na sua formação, fazer curso, trabalhar pra caramba, não tem receita, não tem remédio, não tem fórmula. Se tivesse fórmula, eu não estava aqui ensinando. Eu estava usando a fórmula ali, aplicando, ganhando meu dinheiro e tranquila. Então, tem essa fome do ganhar cada vez mais de jeitos fáceis e rápidos. E isso atrai muito para a educação financeira. Eu acho que é uma porta meio torta para isso, mas, de novo, labrador, otimista, e que seja essa a forma das pessoas começarem a se interessar pelo assunto. Então, o que eu falo para a manicure é, olha, seu marido investe na bolsa? Ai, não, tenho medo. Então, não invista em Bitcoin, porque é 1000 vezes mais arriscado, mais volátil e mais inseguro. Então, é interessante você trazer que veio muita gente perguntar por isso, porque tem esse perfil. As pessoas querem sempre ir pelo lado de quanto é que eu vou ganhar e como é que eu faço para ganhar mais e tal. Então, no começo da crise, assim, na primeira semana da crise, a Bolsa estava tendo aquele circuit breaker, né, interrupção das negociações todo dia, 2 vezes por dia, estava um pânico generalizado e tinha gente me perguntando se era hora de pegar reserva e investir na Bolsa para ganhar dinheiro, porque estava levando um tombo muito grande e depois ia subir. Calma, sabe? Primeiro vamos parar para olhar quanto tempo pode durar essa crise, será que esse dinheiro não vai fazer falta para outra coisa depois? Como é que se fica com a sua relação com esse dinheiro se por acaso você perder o trabalho ou tiver parte da sua renda afetada? Então, são perguntas mais incômodas e esse é o problema da educação financeira. É difícil, é incômodo e pega em lados nossos que a gente não gosta muito de olhar. Mas a gente precisa começar a olhar para essas questões, porque tem um lado também aí de amadurecer, de maturidade, que é você olhar para o que você tem, para o que você quer construir e fazer um plano. É planejamento, é organização, é disciplina. Não é tão sexy, não é tão legal que nem falar os 10 passos para você ficar milionário em 1 ano, mas não tem muito jeito. E eu acho que tem um ponto interessante também aí na sua fala, Carol, que é o Brasil não é, por exemplo, o Reino Unido, onde você tem educação financeira lá quando você já é novinho, lá na escola, aquilo já... Eu vi isso recentemente também, já faz um tempinho, em 2016, isso de fato era uma lei, né? Isso estava acontecendo, fazia parte da estrutura ali, a gente obviamente está muito longe dessa história. E a gente está vendo agora, a gente fala toma muito cuidado quando a gente fala do termo tendência, né? Diferente de modismo, uma tendência de comportamento é uma previsão de um movimento, né? E não um modismo, algo que tem simplesmente um pico e acaba. A gente tem visto muito e tem discutido muito isso com os nossos clientes desse segmento, desse setor especificamente, essas pontes, as simplificações e decodificações para a educação financeira, né? Então, sei lá, desde a linguagem das fintechs,
até falar de microinvestimento, até falar, enfim, de educação financeira para a geração alfa, mais jovem. Enfim, existem essas gamificação, né? Existem essas saídas para que tudo se torne mais simples, menos tabu e menos complexo, né? E mais acessível para todos. Tem alguma coisa? Eu estou perguntando também hoje, Manu. Não sei. Lógico, gente, pelo amor de Deus, o palco é de vocês aí. Vê se você concorda com essa pergunta, Manuela. Não, mas o que fica? A gente está falando, obviamente, agora de um momento onde a educação financeira, obviamente, ela precisa acontecer, mas é sobre uma forma desmistificada, né? A gente está falando de pontes que tornam essa distância menor. Como é que hoje a gente poderia pensar em educação financeira para uma geração que está chegando, por exemplo? Manuela, olha, não, mas Carol, vamos lá. Eu acho sensacional esse movimento das fintechs, a popularização do assunto, a forma como isso está sendo conversado e discutido. Você tem cada vez mais canais, você tem canais, às vezes, das próprias empresas, você tem uma discussão cada vez mais ampla sobre o assunto. E isso faz com que você vá acabando com essa história de tabu. E você vai vendo pessoas diferentes, de diferentes momentos de vida, origens, experiências também falando sobre dinheiro, e você começa a achar que falar de dinheiro também é para você. Então, isso é maravilhoso. O cuidado que eu acho que a gente tem que ter é entender o que cada um ali está vendendo. Porque tem sempre, alguém está sempre vendendo algo. E a imprensa tradicional, quando eu montei o blog em 2012, você tinha o foco inteiro da imprensa tradicional e dos blogs de educação financeira na época, é o que se chama no mercado financeiro de sell side. É quem está ali vendendo o produto. A imprensa também, a imprensa econômica também tem essa tradição que vai falar dos estudos, por exemplo, de comportamento, quantas pessoas vão gastar nessa próxima Páscoa, qual a intenção de gasto no Natal, como é que está o endividamento, como é que está a emissão de títulos do Tesouro Direto. Isso é sempre do lado do vendedor. E a minha vontade era fazer um jornalismo do lado do comprador, do buy side. Então, pegar e partir do ponto de vista da pessoa física, do pequeno investidor, do pequeno poupador, da pessoa que está endividada e ver as dúvidas delas e entender de que forma a gente conseguir ajudar isso. Então, é muito importante você parar para pensar o que aquela pessoa está vendendo, o que aquela instituição financeira está vendendo. Porque sempre tem, você precisa... tem gente que às vezes reclama quando a gente faz um publi no canal. Gente, eu preciso manter isso vivo, funcionando. E por isso que a gente tem uma política de publicidade que só trabalha com marcas que estão de acordo com os nossos valores. A gente tem tudo isso super desenhado para justamente você conseguir financiar. Eu tenho que manter esse canal vivo, funcionando, ganhando dinheiro. Mas você tem corretoras que também estão fazendo uma super propaganda dos investimentos, elas estão vendendo seus investimentos. Então, quando você tem uma seguradora falando super sobre seguro de vida, você também tem que parar para olhar quem é que está falando aquilo, qual que é o interesse comercial, porque isso ajuda um pouco a gente começar a ver, além dos vieses, que tipo de informação eu pego de cada lugar. Que isso é uma educação que a gente também tem que ter, principalmente nesses tempos de fake news, de tantas informações confusas. Você parar para pensar da fonte de informação, como é que ela chega até você, é essencial para a gente conseguir olhar além disso. Mas isso é o passo número 2, porque de novo, otimista e incorrigível, eu acho sensacional você ter o movimento do mercado financeiro como um todo, de preocupar, de ter de fato uma democratização, de parar com tanto jargão, de explicar as coisas, de torná-las mais acessíveis. Mas aí você recebe uma carta com a fatura do banco, com a fatura ali, e já vem com a primeira página mostrando como é fácil você parcelar e pagar só o mínimo da fatura. Você fala, puxa, ainda tem muito caminho a ser feito. Muito. Muito. Não, vocês falaram tanta coisa, gente. Eu já fugi da minha pauta há muito tempo aqui. Eu tô só pegando parte das falas de vocês, que tá genial. Quero que dure mais 200 horas aqui. Mas, Carol, falando agora daí especificamente, acho que de todo mundo, na verdade, dinheiro é tabu, mas acho que quando a gente traz isso pro público, digamos assim, feminino, né? Acho que é ainda mais tabu ainda, porque mulher fala com a amiga sobre absolutamente tudo, mas a gente não fala sobre dinheiro. Ninguém fala quanto ganha, ninguém fala que se está endividado ou não. Então também tem muito isso da imprensa, a gente dá notícias maravilhosas e
10 passos para ficar milionário, todo mundo só fala da parte boa, mas ninguém vai lá falar do fracasso, né? Então, como é importante a gente falar sobre o que deu errado, né? E o que vocês acham? Não sei se tem algum estudo também sobre isso, falando especificamente daí de homens e mulheres, Luiz, no que diz respeito à educação financeira, né? Se a gente for falar realmente do sexo feminino, porque eu acho que é um tabu ainda maior do que para homens. Não sei, me corrijo se eu estiver errada, mas eu vejo, assim, realmente, minhas amigas conversando sobre absolutamente tudo, mas ninguém fala. Tipo assim, gente, olha só, estou investindo nisso, isso dando certo, isso deu super errado, não façam. E ninguém fala quanto... Acho que tem até uma diferença meio clichê, né? De Brasil, quanto ganha, e Estados Unidos versus quanto tu faz. Então, tem essa coisa do dinheiro sujo mesmo, né? É feio ganhar dinheiro, né? Então, é feio economizar. Então, se tu está economizando, deveria, então, tá ajudando ou ter alguma coisa errada nisso, né? Não sei, queria ouvir aí, vou passar a bola para os dois, que eu sei que vocês vão falar muito sobre o assunto. Posso falar? Porque eu amo esse tema. Esse é minha paixão. Tem muito isso. E não é só falar quanto você ganha, mas é falar, tipo, amiga, você comprou um apartamento novo, como é que você fez? Onde é que você achou teu financiamento, hein? Ou então, você fez aquela viagem, nossa, como é que você fez para juntar o dinheiro para fazer a viagem, aquela viagem maravilhosa que você fez? A gente não fala sobre nada disso. A mulher fala sobre varizes, sobre sexos, todos os podres da família inteira, mas a gente não fala de dinheiro. Mas tem uma raiz histórica de novo nisso. O papel econômico da mulher na nossa sociedade era de consumidora, até muito pouco tempo atrás. Além de fazer um subsídio. Subsídio que a mulher fazia para a sociedade, de que forma? Lavando, passando, cozinhando, cuidando das crianças, deixando a casa pronta para quando o marido chegava do trabalho e está tudo ali pronto, as crianças na cama, o jantar na mesa. Então, isso era um subsídio. A mulher oferecia, e ainda oferece, esses serviços todos que não são remunerados, que não são valorizados e que agora na quarentena a sociedade está acordando para o fato de que dá trabalho cuidar da casa, dá trabalho cuidar das crianças e essa é uma outra discussão. Mas então a mulher fazia o quê? Ela subsidiava dessa forma invisível a economia, não tinha que contratar uma ajuda para cuidar das crianças, até a escola foi inventada há poucos séculos, então você tem uma relação histórica da mulher com dinheiro que a responsabilidade dela era gastar, administrar ali o dia a dia. E aí também vem disso, por exemplo, a nossa relação com o consumo. A mulher gosta de gastar, gente, não é à toa, a gente vem há gerações. Eu gosto muito de fazer paralelo com aquela série, o Conto da Aia, o Handmaid's Tale, que para quem não assistiu não estou dando spoiler nenhum, mas o único momento de convívio social que aquelas mulheres têm é no momento em que elas vão para o mercado fazer compras. Ponto. E era isso, devia ser realmente a parte mais divertida da vida das mulheres, era o momento em que ela saía de casa e ia gastar e não estava ali no tanque ou cuidando das crianças e tendo algum tipo de estímulo diferente. As mulheres tiveram acesso a ter um CPF e uma conta bancária individual sem precisar de autorização do pai e do marido no final dos anos 60. É no momento em que a mulher começa a ascender no mercado de trabalho e criar de fato uma carreira. As mulheres trabalhavam antes disso, mas o dinheiro não era delas, o dinheiro era do marido. E não existia uma possibilidade de crescer no trabalho, de conquistar um cargo maior. Não, tinha as profissões de mulheres, as profissões de mulheres solteiras, que quando casava já não podia mais trabalhar naquilo. Então, tinha tudo isso. Então, a relação da mulher com o dinheiro se transforma tem muito pouco tempo. Em termos históricos, a minha avó que empreendeu, que empreende até hoje, trabalha, que virou arrimo de família, mesmo quando estava já sustentando a família inteira, ainda tinha uma conta conjunta com o marido, porque a conta dela não podia ser individual. Então, é muito recente isso em termos históricos. E aí você vem para uma cultura de consumo, para uma cultura de cobrança da mulher completamente diferente da cobrança dos homens. O homem nunca foi cobrado de você tem que, não esquece de vir mais arrumado amanhã porque tem reunião com o cliente. O homem não tem esse tipo de cobrança. A mulher tem uma pressão social para estar vestida de uma determinada forma, para maquiagem, para o cuidado, e tem todo um estímulo cultural, né? A indústria da moda, a indústria da beleza são indústrias
focadas no consumo da mulher. Mesmo para o consumo do homem, é a mulher que faz, é a mulher que compra a camisa, cueca, o pijama do cara. Então, você tem uma relação com o dinheiro da mulher completamente diferente que a do homem. O homem foi ensinado já desde pequeno que ele tinha que ser o provedor. Isso também é uma pressão brutal no cara. Então, você deixa, mantendo as formas, a coisa do jeito que está até então, você deixa as mulheres numa situação de vulnerabilidade e os homens numa pressão que é injusta. Sendo que hoje, quais são as famílias em que a renda de um banca o padrão de vida de todos? É muito difícil. Você precisa da renda dos dois. Então, mas os homens foram educados para isso, as mulheres não. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que as mulheres não é nem que elas não é que elas não entendem sobre o assunto, que elas não têm educação financeira. Elas nem acreditam na própria capacidade de entender sobre o assunto. Então, tem vários estudos que mostram, tipo, teve um estudo que fizeram com homens e mulheres sobre educação financeira, era um teste de múltipla escolha. Os homens iam melhor do que as mulheres, até o momento em que tiraram de uma das opções a alternativa D, que era eu não sei responder. Quando não existia mais essa alternativa e as mulheres eram forçadas a achar ali alguma resposta, o desempenho delas foi idêntico ao dos homens. Você tem estudos que mostram que as mulheres no longo prazo, quando investem melhor e têm desempenhos melhores do que os dos homens. Mas ainda assim, você pergunta para as mulheres, esse é um estudo do ano passado, 93% das mulheres brasileiras acham que os homens entendem mais de dinheiro do que elas. Então, as barreiras são enormes e o meu trabalho, eu gosto de brincar, que é fazer com que um dia os sites, os blogs, os canais do YouTube, a audiência seja 50-50, metade homem, metade mulher. Quando eu comecei, a audiência básica era assim, 80-20, 90-10 em muitos sites, 90% de homens e 10% de mulheres. O meu propósito é ir educando e trazendo cada vez mais mulheres para dentro desse universo, para que um dia o mercado como um todo consiga chegar ali no 50-50. Isso, e é muito interessante para a gente discutir presente e entender futuro, a gente precisa entender passado, né? Esse background que você traz é muito fundamental e é isso, né? Eu trabalho com o futuro, mas eu estudo história, né? Porque eu acho que esse é o melhor ponto possível da gente discutir. Eu acho que me coloco aqui no lugar, especificamente, não só no lugar de comportamento, mas no lugar como homem, especificamente, numa reflexão sobre isso que você está colocando. É isso, o homem foi criado para ser o provedor, o homem foi criado para arriscar, né, daquele que estava fora de casa, né, e isso desde tempos que a humanidade é a humanidade, né, e obviamente por isso mesmo não são necessariamente bons investidores, né, não são porque tem um outro comportamento muito mais arriscado e às vezes inconsequente em relação a isso. E a verdade, eu acho que tem um ponto importante, que é essa reflexão nossa, homens, que a gente tem que começar a fazer também, até como o nosso papel e como a nossa atuação acaba perpetuando muitos desses pontos que são historicamente colocados. Ser um homem branco, hétero, cis, é você ter um privilégio histórico que te é colocado pelo simples fato de que você nasceu. Uhum. Isso é um negócio muito doido. A gente tem muito caminho para correr e é muito interessante ver como a masculinidade está sendo tratada, está sendo trazida a reboque das ondas do feminismo e dessa mudança. E eu acho que é legal os homens começarem a pensar também qual é o seu papel dentro da educação financeira. O que homens que são pais hoje em dia passam para uma filha, por exemplo, né? Eu acho que a gente está em 2020, né? Acho que é muito, muito complexo a gente imaginar ainda reproduzindo esses padrões especificamente, até porque eles não são mais reais. Em algum momento na história eles foram, como você colocou. Nesse momento, não. A gente está falando de chefes de família que são, em sua maioria, mulheres, né? Quem provê é a mulher, né? Até porque a gente tem uma questão de abandono paterno no Brasil, enfim, quem provê é a mulher, quem sabe gerir aquilo é a mulher. E eu acho que tem esse lugar da gente conseguir jogar luz para essa história também, né? Enfim, eu sei que isso é uma reflexão que está indo pela tangente, mas está na hora da gente, homem, se tiver algum homem aqui, da gente Fundamental. entender. Fundamental, porque essa não é uma questão feminina, essa é uma questão da sociedade. Existem vários estudos que mostram como a sociedade, os países, o PIB global seria muito maior se houvesse, por exemplo, uma igualdade salarial entre gêneros. Hoje eu estava escrevendo essa coluna para a Cláudia, e aí me deparei com vários estudos. Tinha, por exemplo, uma fala da Melinda Gates falando
que o mundo vai perder trilhões de dólares por conta da desigualdade de gênero e o impacto desigual que vai ter da Covid-19 vai ter nas mulheres. As mulheres estão sendo forçadas para fora do mercado de trabalho de uma forma desproporcional, porque quando a criança precisa de alguma coisa, ela vai chamar a mãe, não chama o pai. Os homens estão entrando na gestão das tarefas domésticas? Estão, mas a questão, por exemplo, saiu um estudo na semana passada, o New York Times que publicou, que fizeram a pesquisa para os homens se eles estavam contribuindo nas aulas online das crianças, e 50% dos homens disseram que estavam. Aí não, mas perguntar para tá ajudando, isso me mata. Ajudando não é sua tarefa, meu querido. É sua tarefa, o filho é seu, você fez ali junto. Ele mas a gente tem essa construção histórica que a gente vem carregando e que vai pesa de uma forma horrível nas famílias e a gente não pode perpetuar isso. E aí, quando foram perguntar para as mulheres se os homens estavam, de fato, contribuindo com as aulas online, 3% delas disseram que sim. Então, a percepção do homem sobre quanto ele contribui é chocante. É chocante. Carol, só um ponto. Desculpa te interromper, mas só uma coisa que eu gosto muito de falar. Privilégio é não ter que pensar sobre. A gente consegue entender a nossa noção de privilégio simplesmente, e se comparando, simplesmente... Eu juro que, desculpa te interromper, mas acho que isso é um ponto... Tá tudo certo! Não, para homens, para brancos, para muitos em posições, para ricos, para muitos em posições de privilégio, especificamente, né? Privilégio é não ter que pensar sobre. Eu nunca entrei num táxi, tarde da noite, preocupado. Eu nunca andei na rua pelo simples fato de que sou homem. Desculpa, mas eu acho que essa isso. coisa... E quando cai a ficha, é um negócio chocante. E eu vi esse processo com tantos homens queridos que estão acordando. Mas a gente precisa... Essa é uma discussão para a sociedade. Como é que a sociedade se prepara para... os homens vão ter que entrar como parceiros na educação dos filhos. 2, as empresas vão ter que dar mais flexibilidade para as mulheres, senão elas vão ser expelidas da força de trabalho. E isso impacta todo mundo. Tem muitos estudos que mostram que as empresas têm um potencial muito maior de lucratividade, ganham muito mais quando você tem diversidade de fato na empresa, todos os níveis ali da pirâmide hierárquica. Então, quanto mais diversidade, mais lucratividade, melhores ratings, você tem tantos impactos positivos na vida das famílias, das empresas, de todos, da sociedade, que essa não é uma discussão feminista, é só feminista e só para as mulheres. Essa é uma discussão que tem que estar na sociedade, tem que estar na nossa pauta, porque... E eu espero, de novo, a otimista, eu espero que a pandemia seja também uma oportunidade para cair a ficha de muitos homens como tá desigual. E eu vou falar assim, até da minha experiência própria. Eu sou casada, meu marido é parceiraço, mas a gente tem ritmos de trabalho diferentes. A minha filha, quando pede a mãe. E chegou um ponto em que eu precisei desacelerar. E foi super dolorido, foi super sofrido para mim ter que desacelerar. Mas, gente, a conta não fecha. E eu falo, nossa, se eu, com todos os meus privilégios, estou sofrendo com isso... Imagina uma mãe solo de periferia. Como é que ela faz? Como é que fica aquela criança? E a gente está deixando as crianças também para trás. Porque as crianças ficam sem acesso a um adulto que vai educar, que vai criar, que vai pôr limites, porque alguém precisa ganhar dinheiro naquela situação. E você vai deixando para trás uma geração inteira de crianças. Então, como é que você faz? Como é que você lida com a educação, com o equilíbrio das tarefas em meio à pandemia? Muita coisa vai ter que ser repensada. Nossa, eu acho que a gente tem que depois fazer assim um parte 2 só para a gente ir para esse lado, porque assim tem tanta coisa a gente falar de uma licença que deveria ser uma licença familiar e não só uma licença maternidade, que eu acho que coisas mínimas, eu acho que para começar a ter mais igualdade. Tu citou até a Melinda Gates, eu vi recentemente o documentário, agora me fugiu o nome da Netflix, que é o documentário dela, do Bill Gates, mas que ela até fala, quando eu me dei conta que eu estava lutando por uma igualdade e que era eu lá todo dia levando e buscando meus filhos da escola, eu cheguei pro meu marido e falei, não, pelo menos 2 vezes por semana, já são 5, mas pelo menos 2 tu vai levar e buscar. E ela falou que quando ele começou a fazer isso, teve uma mudança na escola
como um todo, e que depois ela ficou sabendo que as mães chegavam para os maridos. Se o Bill Gates leva e busca os filhos dele, quem é tu para não levar e buscar? Então, assim, tem realmente assim, uma mudança de comportamento para a gente conseguir que a mulher se destaque mais também no mercado de trabalho. E aí, né, tudo isso passa por todo esse nosso papo de educação financeira aí, que eu acho que não tem como a gente fugir, tá tudo, não tem como dissociar as coisas, né? Mas queria pegar... Não, porque é o potencial de geração de renda daquela mulher. Total, total. Eu queria puxar algumas perguntas aqui só do nosso Q&A, e que algumas acho que a gente acabou até já respondendo aqui do qual motivo que vocês acham que existe esse tabu de compartilhar assuntos relacionados a dinheiro. Acho que a gente acabou passando por isso. Mas a Flávia Yumi perguntou aqui se vocês acham que a economia feminina vai mudar após a quarentena. Eu acho que dá para até amplificar a pergunta se vocês acham que a economia e o comportamento com a educação financeira vai mudar pós pandemia. O que vocês acham disso? Olha, o que eu vejo já está mudando. Já está mudando, porque as pessoas estão... A questão com o supérfluo está sendo completamente repensada. As pessoas estão entendendo de fato o que é essencial e o que não é essencial. Gente, eu basicamente me mudei para a praia, eu trouxe uma fração do meu armário e eu estou vivendo com essas roupas todos os dias e tá tudo certo, sabe? Eu vejo quanto eu consigo viver com muito menos do que eu tenho e do que eu achava que precisava. Então, tem essa redescoberta do que é essencial, do que é supérfluo. As pessoas vão entrar mais no modo poupador. Não tem os dados ainda no Brasil. É uma tristeza como no Brasil se produz poucos dados. Nos Estados Unidos já tem pesquisa mostrando que os americanos começaram a poupar como nos anos 80, num período de extrema insegurança, e que a relação com consumo e com poupança mudou radicalmente. Eu tenho uma torcida muito grande para que isso venha para o Brasil, que a gente importe esse comportamento, porque a gente precisa, tudo que a gente falou aqui, essa live toda, principalmente no começo, e eu acho que tem uma questão de que, olha, hoje eu vi o dado, são 520 mil negócios que fecharam as portas por conta da pandemia. A gente está vendo uma destruição do mercado, é uma tragédia em tantas dimensões, que eu acho assim, as empresas que conseguirem sobreviver a isso vão sair com muitas experiências, com muita bagagem de como é importante você ter uma gestão de fluxo de caixa, de você ter dinheiro em caixa para segurar os próximos meses, se você não tem um mês ruim, 2 meses ruins, se você tem uma outra crise. E quem não sobreviveu vai ter que se reinventar. É legal, eu vi algumas falas do Leandro Carnal, e ele falou de uma forma muito interessante como toda pandemia traz depois um renascimento cultural e econômico. Então, depois da peste negra, você teve o renascimento italiano. Depois da gripe espanhola, você teve todo o movimento modernista, surrealista, dadaísta nas artes no mundo inteiro. Então, existe sim um potencial criativo que vem muito grande da destruição. O Luiz estava falando sobre isso agora, das questões de ciclos, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar. Os dados são todos desencontrados, é muito duro, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. E enquanto não tiver, de fato, uma vacina, isso daqui ainda vai demorar. Então, a gente tem que olhar para as nossas finanças de um jeito muito cauteloso. Com relação à economia feminina, eu acho que ela vai sofrer muito. Infelizmente, por todos esses motivos, as mulheres acabam expelidas do mercado de trabalho, mas eu acho que a gente tem um lado de inovação e de busca de novas soluções. Como é que eu vou me reinventar? Pega a coisa, por exemplo, do home office. O home office agora virou uma realidade que não vai mudar. As empresas não vão querer voltar a ter todo mundo lá, até porque agora a responsabilidade é das empresas de oferecerem um ambiente seguro para os seus colaboradores. É muito melhor deixar todo mundo em casa, porque a gente viu que funciona, que a produtividade se mantém. Então, tanta coisa vai mudar, a gente ainda tem um caminho para percorrer, mas eu gosto muito dessa visão de que tem um renascimento cultural e econômico depois de uma pandemia. Eu sei que a gente está sem tempo, Manu. Vou só complementar rapidinho, que eu sei que hoje é 59. Quantos minutos Desculpa! a gente tem? Tem 7 minutos ainda, a gente está muito bem.
Desculpa nada. Eu não precisava falar hoje. Eu estava só te ouvindo, eu fico assim, às vezes eu até esqueço o que eu estou falando. Destaco disso que você coloca, Carol, uma coisa que a gente está falando muito lá na UGCN, que é uma nova equação de consumo. Tem até um artigo da Nielsen que fala sobre isso, né? Quais são os outros drivers agora que estão entrando nessa educação? Quais são os outros motivadores para compra? Enxergar consumo como investimento e não como válvula de escape, né? Então, esse artigo da Nielsen, ele fala, por exemplo, a gente sempre foi driveado por quê? Orientado, motivado por quê? Por preço. Todo mundo, mas o Brasil principalmente, né? Principalmente. E eles estavam vendo agora outros drivers, outros motivadores de compra completamente distintos que a gente vê em economias muito maduras, como, por exemplo, eficiência, qualidade, durabilidade, né? O brasileiro não pensa nisso, pensa na indústria automotiva, né? Os mais vendidos estão longe de ser os mais seguros, por exemplo, longe daqueles que têm maior potencial de revenda. É óbvio que tem muito ingrediente aí nessa história, mas para mim é muito interessante. Com a pandemia, Manu, essa nova equação de valor, de consumo, né? Onde outros drivers entram aí na história e dividem o protagonismo com o preço em si, ou só essa lógica do consumo exacerbado, do consumo sem pensar, sem poupança, como válvula de escape, como impulso, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que são fundamentais. E um outro ponto é uma reflexão sobre consumo como um todo, né? De fato, para aqueles que têm a chance. Vamos sempre falar de privilégio. Né? Como é que você vai refletir sobre qualquer coisa quando o mundo te obriga a viver a vida? Vai lá, como se nada tivesse acontecido, né? Muito cuidado, eu achei que a gente está pontuando muito essas questões dos privilégios, mas para quem tem, existe uma reflexão de consumo no sentido de eu preciso de tanto, claramente não preciso de tanto, ou o que é essencial. Adorei essa história que você falou, porque a gente está vendo de novo uma revisão, às vezes uma inversão entre o que é primordial e supérfluo, a partir do momento que você está numa quarentena. Tem muitos dados, quando você fala da indústria de bens de consumo, até de cuidados pessoais nos Estados Unidos, que eles estão falando, né? Isso é só para ilustrar, quase uma anedota aqui, né? Que é, sei lá, tá caindo o desodorante, ninguém mais tá comprando desodorante ou shampoo, mas ao mesmo tempo tintura de cabelo e máscaras faciais, você tem um aumento. Mas a gente vai precisar rever essa equação e as marcas, as companhias vão precisar rever essa equação. A resposta vai estar no consumidor. Eu acho, nesse sentido, eu não acho que a gente vai viver uma transformação transcendental, coletiva como sociedade. Essas mudanças são estruturais, demoram tempo. Acredito muito que vai existir, do ponto de vista cultural, aí sim, mas do ponto de vista estrutural, as coisas demoram, né, para acontecer. A economia demora, né? Esses picos e vales, eles não são do dia para a noite. Mas eu acho que, com certeza, de um ponto de vista de cultura, de um ponto de vista de cultura de consumo, a gente vai ter uma mudança significativa. Eu posso te fazer uma pergunta, Luiz? Claro. Do que você tem visto? Manu, também peguei o papel. Todos somos Manu. Todos somos Manuela. Eu queria saber, porque isso foi um negócio que eu vi principalmente no começo da pandemia, das pessoas muito preocupadas de cortar gastos e o impacto que isso tinha na renda dos outros. Então, parar de consumir como um negócio que impacta a vida dos outros. E um consumo mais consciente das pessoas pararem para entender, de fato, para onde está indo cada real e de que forma você pode fazer com que aquele real tenha um impacto mais positivo, mais duradouro na vida de uma pessoa, de uma família, de um pequeno negócio. Você acha que isso segue pós-quarentena, pós-pandemia, uma questão mais de uma noção de coletividade, de impacto social no consumo? Olha, se eu te dissesse que eu fiz 3 calls sobre isso hoje, você não acreditaria, mas é verdade. Desses eu 12 acredito. que eu fiz hoje, 3 foram sobre isso. A gente na WGCN, a gente fez isso, a gente sempre faz a todo ano um estudo que a gente chama do consumidor do futuro. Que é entender quais são esses grandes contornos do mundo daqui a 2 anos. Então, a gente está falando do consumidor do futuro, nesse caso, 2022, né? Entender essas mudanças contextuais que se transformam em sentimento e demanda e entender que perfis de consumidores são emergentes a partir desse... Eu sempre falo isso, o palco muda o ator depois. Primeiro a gente entende contexto, para depois entender de fato o consumidor, o indivíduo, o cidadão, o que quer que seja. Um desses grupos, desses perfis que a gente está vendo ganhar tração até 2022, é um grupo que a gente chama dos comunitários. Então, a gente está vendo agora, especificamente se a gente fala de gerações nos 30, nos 40 anos, etc., que estão desconstruindo o individual. É como se a gente tivesse uma geração que foi criada para ser reconhecida como indivíduo,
né? Uma geração que virou marca porque virou influenciador, uma geração que foi a relação com identidade foi individualizada pela primeira vez. Antes a gente falava dos grupos, né? Tanto que ver qualquer filme dos anos 90, você tinha aqueles grupos. Foi uma geração crescida para pensar em si mesma. A gente até brinca que é Generation Me, a geração eu. Agora, por causa das mudanças e das urgências que a gente vive, seja a urgência climática, seja a polarização política, seja o ódio e o cancelamento, que eu e Manu já conversamos tanto, seja a fragmentação econômica e uma crise maior aí acontecendo, tudo isso obrigou a gente a quebrar esse lugar do indivíduo. A gente ainda não chegou num ponto de pensar o coletivo ainda, né? E não chegaremos de uma forma tão rápida a pensar de fato em coletivo, mas a gente entende que o indivíduo agora pelo menos é o nosso entorno. Por que a gente tem falado tanto do micro? Por que ganhou tanto buzz aí você fala do suporte aos negócios locais? Né? Por que a gente tem falado tanto de origem de alimento e se preocupar com o que você põe dentro de casa, de falar do entorno? Então esses comunitários que são esse grupo são aqueles primeiros, os pioneiros que quebraram essa lógica do individual e entenderam o individual dentro de um contexto. Ainda não estamos falando de sociedade como um todo, mas já é um avanço, né, de você pensar no seu entorno, né, e de você entender o seu impacto. Isso que você falou para mim é fundamental. O seu impacto no planeta, na sua comunidade, no seu bairro, né, o que quer que seja. E começar a agir como tal, como um agente dentro de um processo e não como um agente único da sua própria vida e acabou. Amei. Acho lindo. O pessoal da edição depois que lute para dar uma cortadinha, porque eu preciso finalizar com uma última pergunta. Só para a gente fechar aqui, queria em 1 minuto de cada saber qual a maior lição que vocês acham que essa pandemia, esse momento trouxe e do que vai ficar de tudo isso para o futuro. Eu sei que a gente acabou falando sobre isso de uma forma geral, mas assim, de uma forma resumida, assim, para vocês. Olha, eu acho que a lição essencial é a questão de você conseguir guardar dinheiro. É um negócio que pode salvar a sua vida, a vida da sua família. Então, você conseguir, aos poucos, criar uma reserva é uma coisa que transforma a vida de uma família inteira e consegue trazer mais condições para lidar com os desafios que acontecem. A gente nunca imaginou que ia ter uma crise que ia desligar a economia do dia para a noite, ia ficar todo mundo em casa, todo mundo vai perder fonte de renda. Não imaginava isso, mas tem outras. A gente falou sobre isso hoje. Então, eu acho que se tudo isso que a gente está passando, se ficar essa lição de guardar uma parte do que eu ganho é fundamental, a gente se prepara para ser uma sociedade muito mais próspera e com muito mais bagagem para lidar com as próximas crises. Eu concordo 100%, e eu acho que isso só acrescenta essa questão de tornou muitos de nós mais humanos, porque escancarou diferenças, né? Diferenças estruturais, históricas, arraigadas, né? A gente estava falando de gênero, mas a gente pode falar de etnia, a gente pode falar desse abismo social gigantesco que a gente tem no Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Então eu acho que ela é um lado muito triste, mas um lado que traz muita reflexão. Escancarou essas diferenças e nos colocou em outro lugar, né? Para quem pode, num lugar de reflexão e de alteração de alguns hábitos. Concordo muito com o que a Carol falou e sempre falo para os meus clientes, vai existir um residual de comportamento. A gente não vai voltar a níveis de consumo da forma como estava estruturado, como a gente tinha antes. Isso definitivamente, isso é um grande aprendizado para quem pode. Perfeito. Ai, gente, queria ficar horas aqui conversando. Muito obrigada, Carol, foi incrível. Acho que a cada quinta a gente vai se superando aí, né? E Luiz, te vejo na semana que vem, né? Meu companheiro de quintas à noite. E acho que a gente está merecendo um parte 2 aí. Vamos ver se a gente estuda um Tô dentro, é só chamar. Do webinar. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. A gente se vê na quinta que vem. Beijo. Boa. Obrigada. Carol, você é o máximo. Obrigado. Luiz, você que tô muito feliz. Foi sensacional. Beijo. Obrigado. Beijo.